O tema de hoje é redescubra Deus através da graça transformadora. Eu tenho chegado à seguinte conclusão: muitos de nós achamos que conhecemos a Deus, mas através das nossas atitudes, das nossas falas, muitas vezes nós demonstramos que não conhecemos Deus. Satanás, o nosso inimigo, muitas vezes ele tenta nos enganar, muitas vezes não, ele sempre tenta nos enganar, querendo nos levar para os extremos. Ou muitas pessoas têm uma visão de Deus, que é um Deus carrancudo, um Deus muito distante, que você não tem condições de se aproximar, de se relacionar. E Satanás faz você se sentir extremamente pecador e indigno, e aí você fica com um relacionamento bem distante. Mais ou menos eu conheço um casal, uma família, que as filhas da mulher já são moças, casadas, já tem filhos, e ela tem um relacionamento com o amante. A esposa do amante sabe que ela tem esse relacionamento, que ele tem esse relacionamento há muitos anos. E como que é o relacionamento desse amante com essa mulher amante? Uma vez por semana, final de semana, de 15 a 15 dias. E ela se sujeita a isso, porque ele paga as contas, tem uma condição financeira estável, mas isso não é um relacionamento profundo. Isso não é uma intimidade perfeita. E muitas vezes as pessoas querem se relacionar com Deus nesse nível de relacionamento. De vez em quando tem necessidade, quando o calo aperta, aquele amante, aquele homem, quando tem necessidade de ter relação sexual com a mulher, ele vai lá, ele transfere, faz o Pix, ele não deixa faltar nada, ele vive na outra casa lá também, com certeza é um relacionamento distante também. E às vezes a gente tem um relacionamento assim com Deus, tem uma necessidade, a gente vai e pega firme. A coisa dá uma melhorada, a gente dá uma relaxada. A gente jejua quando a coisa aperta, lê a Bíblia, promete um monte de coisa para Deus. Mas a gente não busca um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Outras pessoas até acham que Deus é um Deus bobo, que Deus entende tudo, que Ele vai aceitar as nossas desculpas esfarrapadas, e desenvolve um relacionamento meio que banal com Deus, sabe? Sem muito respeito, temor a Deus. Fala o que quer, age da maneira que pensa, não está nem aí com os princípios de Deus, com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Por isso Deus colocou esse tema no meu coração: redescubra Deus através da graça transformadora. O texto que eu quero usar é Efésios capítulo 2, versículo 5, a parte B, a última parte B do versículo, a menor parte do versículo. Diz assim: pela graça vocês são, pela graça vocês são, pela graça vocês são, diga: eu sou salvo pela graça. Eu quero falar do poder transformador da graça, que acontece somente através de um profundo relacionamento com Deus. Agora preste atenção, não vai aparecer no telão. Mas o que é a graça? Porque a gente conhece mulheres com nome de graça, Maria das Graças. A graça, o estacionamento às vezes de um shopping, de um supermercado, um banco, tem 15 minutos de tolerância e diz 15 minutos de graça. O que é a graça? Talvez por isso que a gente não valorize tanto a graça. Então eu quero rapidamente falar o que é a graça para você e a gente entra na mensagem. A graça de Deus é o favor imerecido e a bondade que Ele concede ao ser humano, não por mérito ou esforço, mas por seu amor e misericórdia infinita. Ela representa a salvação, a ação divina de alcançar, salvar, transformar o ser humano, mesmo quando ele não é digno disso. Isso é graça. Agora, alguns aspectos da graça de Deus. Anote, não vai aparecer no telão por enquanto.
O primeiro aspecto da graça de Deus é salvação. Nós lemos aqui, a salvação é pela graça. A salvação é pela... Eu quero ouvir vocês, a salvação é pela graça. Não é resultado de obras humanas. A graça é o meio pelo qual Deus oferece a salvação por meio de Jesus Cristo. Referência? Efésios 2, 8 e 9. Anote, Efésios 2, 8 e 9. Escreva assim, salvação. Depois você coloca Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. Um dos aspectos da graça é perdão. A graça perdoa pecados e remove a culpa, restaurando o relacionamento entre Deus e o homem. Referência bíblica, Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Romanos, capítulo 3, versículos 23 ao 24. Um outro aspecto da graça de Deus é a transformação. A graça capacita o ser humano a viver uma vida nova, segundo o propósito de Deus. Referência bíblica, Tito, capítulo de número 2, versículo 11 e 12. Último aspecto, existem vários, mas o último aspecto que eu coloquei aqui, da graça de Deus, é o sustento diário. Além da salvação, a graça também fortalece, conforta e sustenta em meio às dificuldades da vida. Referência bíblica, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Se anotou? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Agora, eu quero falar, agora sim aparece no telão, as consequências do pecado na vida do ser humano. Escreva. As consequências do pecado na vida do ser humano. Porque muitas vezes a gente acha que vai pecar e vai ficar tudo bem. Deus entende, a carne é fraca, o espírito é forte. Mas quando a Bíblia diz que a carne é fraca, o espírito é forte, é para você alimentar o espírito e não justificar que a carne é fraca. Algumas pessoas agem com pecado como alguns homens agem com as suas esposas, ou as esposas com seus maridos. Eles falham, pisam na bola, machucam um ao outro, e depois diz, eu falhei, perdão, desculpa, e acha que vai ficar tudo bem. Não é assim. Para cada pecado existe uma consequência. Então eu quero que você anote aí, eu selecionei 10 consequências do pecado na vida do ser humano. Existe mais, são infinitas. Tem pessoas que morrem já de idade avançada, sofre diversas consequências dos seus atos pecaminosos e não sabe que o que estão vivendo é consequência dos seus atos pecaminosos. Mas nessa noite eu classifiquei 10 e eu quero compartilhar com você. A primeira consequência do pecado que eu classifiquei aqui é a separação de Deus. O pecado distancia, o pecado cria uma barreira espiritual entre o ser humano e Deus. O pecado não é assim, eu pequei, Deus me perdoe, tudo bem, não. Existe uma separação. E Deus é um Deus de relacionamento. Deus é o quê? Um Deus de relacionamento. Não dá para você dizer que ama a Deus, que serve a Deus, Ele lá e você aqui, não. Exemplo? Gênesis, Deus criou o homem, criou Adão, e todo santo dia ele ia estar com Adão no virado dia. Relacionamento, conversar, dialogar, suprir as suas necessidades, se maravilhar da beleza da sua criação. Relacionamento. Então o pecado, o primeiro papel do pecado na vida do ser humano é separar ele de Deus. Ok? Isaías 59, anote, Isaías 59, versículo 2 diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Presta atenção no texto. Mas as suas maldades separaram vocês de Deus.
Quantas vezes nós somos maldosos uns com os outros? Maldosos muitas vezes com o nosso cônjuge, maldosos muitas vezes com os nossos filhos, com os nossos pais, com a nossa liderança. Quantas vezes nós agimos com maldade com alguém? Essa maldade, a Bíblia diz que separa o homem de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. O rosto de quem? De Deus. E por isso ele não os ouvirá. Deus ouve todas as orações, mas ele não responde todas. Você já conversou com alguém e às vezes, sei lá, você está tão preocupado, tão sintonizado em alguma coisa, que a pessoa está falando do seu lado e você nem ouve. Ela pensa que você está ouvindo, você está ouvindo ela falar, mas você não consegue absorver o que ela está falando. E portanto você não responde. Quando você quer responder, quando você quer ir sim, você diz: o que você falou mesmo? É assim ou não é? A Bíblia dá a entender aqui que algumas pessoas oram para Deus e Deus está assim, Ele não vai responder. Ele até está escutando, mas Ele não vai responder. Por que Ele não vai responder? Porque existe maldade, existe pecado que está distanciando você de Deus. Eu não sei se você já foi fazer visita a alguém em um presídio de segurança máxima, em uma penitenciária. Eu já fui. A primeira visita, se você não tem autorização para entrar lá, você só conversou com a diretoria, você provou que é necessário conversar, você conversa com o presidiário através de um lugar chamado parlatório. É um vidro com várias camadas, e você só consegue ouvir ele e falar com ele, e ele te ouvir, se você apertar um botão. Pelo menos os presídios que eu já fui, as penitenciárias, se você soltar aquele botão, ninguém ouve ninguém. Às vezes nós estamos falando com Deus e parece que existe esse parlatório, esse vidro de várias camadas. Parece que os céus é de bronze, parece que a oração bate no teto e desce, e Deus não responde. Por que Deus não está respondendo? Será que não é o tempo de responder? Será que Ele está te respondendo em silêncio? Será que não é o momento certo de você receber o milagre? Ou será que Ele não está respondendo por causa da maldade, do pecado que está nos separando de Deus? Segunda consequência do pecado na vida do ser humano: culpa e condenação. A consciência pesada e o sentimento de condenação afetam a paz interior. O salmista Davi escreveu, Salmos 32, versículos 2 ao 4: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Quantos de nós escondemos pecados? Quantos de nós só confessamos porque alguém descobriu? Quantos de nós? Outro dia eu conversava com alguém, chegou algo ao meu conhecimento, e uma pessoa tão querida, tão amada, e eu fui lá, conversei, e a pessoa disse: não, jamais. Falei: sério, certeza? Eu dei um tempão para ele confessar. E aí quando eu vi que ele não ia confessar, eu falei: o que você me diz disso aqui? Não sei onde que eu estava com a cabeça. Eu fiz besteira. Os seus ossos vão gemendo, a sua alma vai morrendo, você vai sendo destruído, sua alma vai apodrecendo. O salmista diz: enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos gemiam de tanto doer. Às vezes a gente não ouve um gemido audível. Você já foi em um hospital, pronto-socorro, alguém sofrendo? Eu vou morrer, me ajude. Não, às vezes a gente não ouve assim, mas às vezes no semblante. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto, o contrário é verdadeiro.
Um coração triste, uma alma abatida, deixa o rosto abatido. Então nós precisamos ter consciência do que o pecado pode gerar, irmãos. Ser cristão, entregar a vida para Jesus, absorver a ação da graça transformadora, é a gente buscar uma vida santa, reta e pura diante de Deus. O salmista continua dizendo no versículo 4 de Salmos 32: pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempos de seca. Como eu tenho ouvido pessoas dizerem: eu estou cansado, eu estou me arrastando, eu não consigo levantar de manhã, eu já tomei vitamina B, D, eu já fiz os exames, não deu nada, eu não sei o que está acontecendo. E a pessoa ainda até diz: ai meu Deus, eu não aguento. Às vezes pode ser pecado escondido. Terceira consequência do pecado na vida de um ser humano: distorção do caráter. O pecado corrompe a mente e o coração, levando a atitudes egoístas e destrutivas. Evangelho de João 13, 27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Judas caminhou com Jesus. Quem era o pastor de Judas? O próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu estava conversando com alguém recentemente, uma colega das antigas lá da Bahia. Eu era criança, ela já era amiga da minha irmã, da minha família, e ela também nasceu num lar cristão. E conversando com ela no aniversário da minha mãe, ela disse: pastor Isaac, sabe o que eu ouvi outro dia, né, de um pastor? Eu falei: o que, Ana? Conte para mim. Ela disse que às vezes a gente diz assim: olha, eu nasci num lar cristão. E o pastor disse assim: olha, eu só quero te lembrar, a você que nasceu num lar cristão, que Satanás nasceu nos céus. Por isso que a Bíblia diz: cuidado aquele que pensa que está em pé, para que não caia. Por isso que a gente tem que buscar muita sensibilidade do Espírito Santo. Por isso que o cristianismo é relacionamento. Judas caminhava com Jesus, Judas via os milagres que Jesus realizava, Judas sabia do relacionamento de Jesus com o Pai. Ele sabia que Jesus era um homem de oração, ele era o próprio Deus. Mas ele deixou o pecado entrar no coração dele. O caráter dele foi corrompido, foi distorcido. Eu acredito que no início da caminhada de Judas, ele não era assim. Ele não era assim. Jesus confiou nele, gente. Jesus confiou a tesouraria. Você acha que o ministério de Jesus movimentava pouco dinheiro? Lógico que não. Vai ler a Bíblia, vai ler a biografia de Jesus, vai ler os evangelhos. A Bíblia diz que as mulheres de alta posição, de alta relevância, a elite da época, as mulheres da elite da época, socialite, seguiam Jesus e financiavam o ministério de Jesus. Essas mulheres não davam esmola para o ministério de Jesus. Para você ver, uma prostituta, uma meretriz, trabalhou o ano inteiro, e quando ela entendeu quem era Jesus, quando ela percebeu o que Jesus fez por ela, ela pegou o equivalente a um ano de trabalho. Não é que alguém trabalhou por ela, ela vendeu o corpo dela. E pegou aquele perfuminho e derramou aonde? Não deu para ele vender e reformar o templo. Derramou aos pés dele. Porque para ela era muito, mas para ele não significava nada. Jesus pega a tesouraria do seu ministério e confia nas mãos de... Com certeza era um cara inteligente, era um cara que sabia fazer conta, um cara que sabia administrar. Então eu acredito que no início Judas, ele era um cara de caráter, ele era um cara de palavra.
Mas na vida, ouça isso, escreva se você ainda nunca ouviu. Na vida, o mais importante nem sempre é como se começa, mas é como se termina. Eu já vi muita gente começar bem na vida e terminar mal. Eu já vi gente começar mal e terminar bem. Eu já vi muitos casais começarem o casamento bem, maravilhosamente bem, e terminar mal. Eu já vi casais, nós conhecemos até hoje, casais que começaram o casamento mal, briga atrás de briga, discussão. Um deles já pegou a aliança e jogou no lixo, chamou advogado, pastor ia lá todo final de semana, mas estão super bem hoje. São pastores, são líderes de casais, nós conhecemos de perto. Você está entendendo? Então na vida, o mais importante nem sempre é como se começa, mas é como se termina. Quarta consequência do pecado na vida de um ser humano: relacionamento quebrado. Conflitos, mágoas e desconfiança surgem nos relacionamentos por causa do pecado, irmãos. Por causa do pecado. Quinta consequência do pecado na vida do ser humano: escravidão espiritual. O homem se torna escravo do pecado. O pecado aprisiona o ser humano em hábitos e comportamentos prejudiciais. Referência bíblica, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: prometendo-lhes liberdades, porque o pecado promete coisa boa. Se o pecado prometesse coisa ruim, você não entrava no pecado. Se o pecado prometesse coisa ruim, escravidão, as pessoas não cometeriam o pecado. Mas as pessoas só cometem o pecado porque o pecado promete coisas boas, promete liberdade. Quem não quer ser livre? Ah não, eu vou lá falar um pacote, eu não vou guardar isso, eu não vou levar desaforo para casa. Ah, minha esposa está assim? Pois é, eu vou buscar outra fora. Ah, minha esposa não se cuida? Então eu vou ver vídeos indecentes. Eu vou agir dessa forma. Ah, pisou na bola comigo? Eu vou pisar na bola com ele também. Eu vou mostrar que quem manda na minha vida sou eu. Pecado mostra liberdade, prometendo-lhe liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que tem dominado você? Você pensa que você é livre? Mas se você está sendo dominado, você se torna escravo por aquilo. Até um café. Tem gente que é escravo, não é só de coisas ruins não. Tem gente que é escravo do café, tem gente que é escravo da academia. Tem que se cuidar sim. O corpo é templo do Espírito Santo, mas você não pode ser escravo da academia. Você não pode ser escravo do exercício físico, do futebol. Tem homens que são escravos do futebol. Tem gente sendo escravizado pelos jogos eletrônicos, não é isso? As bets. Homens e mulheres. Homens que são escravos por programas esportivos. O que tem escravizado você? Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Paulo disse: eu sou escravo de Cristo. Irmão, já que se você quer ser escravo, seja escravo dos céus. Seja escravo daquilo que é de Deus, que vem de Deus. Mantenha sua mente cativa a Deus, mas não deixe o pecado dominar você. Hoje pela manhã eu conversava com um dos homens tão querido, e ele veio compartilhar, pediu uma orientação para mim, e eu dei uma orientação para ele. Eu vi que aquela orientação que eu estava dando era muito difícil para ele. E eu olhava no olho dele e ele falava: é verdade, pastor, é isso mesmo, o senhor tem certeza? Eu falei: faz o seguinte, faz o que eu estou te sugerindo agora, na minha frente. Pega o WhatsApp, manda mensagem. Pastor, como que eu mando? Eu falei: pense aí, não minta. Porque eu vi que se ele não mandasse a mensagem naquela hora, ele ia cair naquele pecado. Era um laço. Era um laço. Eu disse: a sua fraqueza não era essa? O seu problema não foi esse? Agora você tem que cuidar da sua alma. Isso aí parece ser bênção, mas se for bênção não é para agora, é para lá na frente. Manda a mensagem. Graças a Deus que ele obedeceu e já venceu mais um dia. E a gente vai vencendo, um dia de cada vez. Amanhã virão outros desafios, e nós venceremos em nome de Jesus.
Sexta consequência do pecado na vida do ser humano: perda da alegria. A verdadeira alegria e satisfação desaparecem quando vive longe de Deus. Outro dia, no culto da manhã, eu entrei na sala e a minha esposa disse assim: eu achei tal pessoa tão triste hoje de manhã, semblante abatido. Eu falei: eu percebi a mesma coisa. Mas isso foi no domingo, beleza, passou. Durante a semana, chegou ao nosso conhecimento um pecado que aquela pessoa tinha cometido. O pecado tira a alegria, o pecado rouba a alegria do ser humano. A verdadeira alegria e satisfação desaparece quando se vive longe de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 30 ao 32 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Agora preste atenção no versículo 31. Para não entristecer o Espírito Santo de Deus, para o qual vocês foram selados no dia da redenção. O Espírito de Deus habita em você, habita em nós. É um selo. Sabe quando você colocava a carta no correio? Hoje é difícil. Aí você comprava o selo, passava o selo, era a garantia que a carta ia chegar. O Espírito Santo é o selo que um dia nós vamos chegar. Nós não podemos estragar esse selo. Nós não podemos entristecer esse selo. Ele é a nossa garantia, é o passaporte. Hoje, um exemplo melhor seria o passaporte. Já fez uma viagem internacional? Se não, deixa eu te dar uma dica. Não deixe o seu passaporte em lugar nenhum. Carregue ele o tempo todo. Carregue ele o tempo todo. O seu passaporte em outro país é o seu principal documento. Se você perder o seu passaporte, possivelmente você vai ter muita dificuldade e vai investir muito dinheiro para ter um novo passaporte naquele país e voltar para o seu país de origem. O Espírito Santo é esse passaporte que dá direito a nós sairmos das trevas, porque a salvação é pela graça, e entrar na nova Jerusalém, na nossa pátria celestial. Agora, para a gente não, olha aqui, porque a Bíblia nunca manda você fazer alguma coisa, a Bíblia nunca te dá um exercício sem antes te dar as respostas. O que você fazer? Aí no versículo 31, a Bíblia vai nos ensinar, o Senhor Deus vai nos ensinar como nós devemos agir para não entristecer o Espírito Santo. Primeiro, livre-se de toda coração amargo entristece o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: não deixe o sol se impor sobre a sua ira, porque a ira não resolvida, ela gera amargura. A amargura entristece o Espírito Santo. Está aqui. Se livre de toda amargura, indignação e ira. Já viu pessoas que vivem indignadas o tempo todo? Como assim? Indignada o tempo todo, irada o tempo todo, azeda o tempo todo, amarga o tempo todo. Isso entristece o Espírito Santo, porque o nosso foco não é o que as pessoas fazem para a gente. O nosso foco é Jesus Cristo. Por isso que foi Neemias que disse para Sambalate e Gesem, disse assim: olha, estamos numa grande obra, não podemos parar, mas venham conversar comigo, nem que seja no templo. Não podemos parar, mas vamos falar para o rei que você é isso e aquilo. Fique à vontade, estamos numa grande obra e não podemos parar. Nada e ninguém tirou o foco de Neemias. Você não pode nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhuma calúnia, nenhuma dificuldade, nenhuma enfermidade roubar o seu foco. O nosso foco é Ele. Eu vivo para Ele, os meus dias são dele, é para Ele que eu estou gastando a minha vida. Se as pessoas me elogiarem, glória a Deus. Se me aplaudirem, aleluia. Se forem ao meu aniversário, estou feliz. Mas se não forem, desdenharem de mim, eu continuo fazendo por Ele, para Ele são todas as coisas. Jesus se livre também, sabe do que? Gritaria.
Tem casa, gente, que é uma gritaria só. Se livre de gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade, de toda a maldade. Aí ele diz, para alegrar o Espírito Santo também, sejam bondosos, tenham um coração bom, e sejam compassivos uns para com os outros. Calma, irmãos, vamos andar mais uma milha. Nunca se viu crente mudar de tanto igreja como se vê nos últimos dias. Qualquer coisa eu não vou mais, qualquer coisa eu vou sair. Calma, seja longânimo, seja compassivo, assim como Deus é compassivo com você. Qualquer coisa eu vou para onde me valorizam. Que valor você tem? O nosso valor não somos nós que damos uns aos outros, foi Ele que nos deu, Ele que nos selou com o Espírito Santo, e o que Ele fez por você, Ele não revoga jamais. Você é, e ponto final. Você é imagem e semelhança dEle, você é propriedade exclusiva dEle, você é povo santo dEle, você é nação santa dEle, e você vai morar com Ele, e você tem parte dEle dentro de você. Não fique no foco do que as pessoas estão falando de você, ou para você. Foque o que Ele já determinou a seu respeito. Aleluia. Aleluia. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Eu perdoo o Fabinho e o Fabinho me perdoa. Está entendendo? Um perdoando o outro. Sabe o que Jesus está nos ensinando quando diz perdoando uns aos outros? Sejam compassivos uns com os outros. Em outras palavras, está dizendo, ninguém, nenhum de vocês é flor que se cheire. Porque você é bom nessa área, mas você tem dificuldade nessa outra área. O outro já é bom na área que você é ruim, mas precisa melhorar na área que você é bom. Por isso que eu preciso de você, você precisa de mim, e todos nós precisamos dele. Tudo bem até aqui? Perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sétima consequência do pecado na vida de um ser humano: consequências físicas. Alguns pecados resultam em doenças, vícios ou até mesmo morte. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é o quê? Pois o salário do pecado é o quê? O que é salário? Salário é a recompensa do seu esforço. Você se dedica, você doa horas do seu tempo. Na verdade, você doa a sua vida para uma corporação, para uma empresa, para uma instituição. E como recompensa, eles te dão um salário. A Bíblia está dizendo que a recompensa do pecado é o quê? A morte. Não compensa pecar. Diga para o seu irmão, não compensa pecar. Porque a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, a graça de Deus, dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nosso Senhor. Você sabia que o problema da humanidade não é com Deus? O problema das trevas é com o Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação é pela graça mediante Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, se Satanás quer nos matar como recompensa do pecado, Deus já tem a recompensa gratuita, o dom gratuito de Deus. É a salvação, é o perdão, através de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Então preste atenção aqui, ouça isso. 1 de Timóteo, ou melhor, Romanos 6, 23 eu já li. Agora, oitavo e antepenúltimo, consequência do pecado na vida do ser humano: desalinhamento com o propósito de Deus. O pecado desalinha você do propósito de Deus para com a sua vida. O pecado impede o ser humano de viver plenamente o plano de Deus. Assim como um buraco com a catrera é isso? É isso aí.
Tem hora que a língua não vira. Assim como aquele buraco, isso, desalinha o nosso automóvel, o carro. Aí você solta o volante, o carro vai para a direita ou para a esquerda. O volante fica pesado, a direção fica pesada, você tem que segurar para um lado que está desalinhado. O pecado desalinha a gente com o propósito de Deus para a nossa vida. Você até quer cumprir o propósito, mas o pecado não deixa. Vamos ler Tito, ou 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm consciência o quê? Cauterizada. Irmãos, mais que nunca, agora nesse tempo que estamos vivendo, a gente tem que ter muito cuidado com as mensagens que a gente ouve por aí. Porque, preste atenção, para desalinhar o nosso propósito com o de Deus, não precisa ser uma mensagem de alguém que está tão distante de Deus. É alguém que fala no nome de Deus. São homens, hipócritas e mentirosos, que estão vestidos em peles de ovelha. Então nós temos que ter muito cuidado, a voz que nós estamos ouvindo. Quem é o nosso pastor? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz. 9, e penúltima consequência do pecado na vida do ser humano: influência negativa. O pecado impacta não só a vida pessoal, mas também a vida de quem está ao redor. Aquele dito popular: a vida é minha e cuida eu faço o que eu quero, não é bem assim não. Porque você peca, mas todos em sua volta sofrem a consequência. Assim como você, quando busca a Deus, uma jovem senhora, mandou uma mensagem para mim semana passada e disse assim: pastor, um texto enorme, eu quero lhe agradecer, porque por muitos anos o meu casamento foi um inferno. Meu marido tinha problema com as drogas, com a bebida, com a mentira. Nós já nos agredimos muito. E assim, depois que ele passou aí nessa oração dos homens, ele se libertou das drogas, se libertou da bebida. Ele é outro homem. Hoje ele é um homem completamente transformado. Muito obrigado por deixar Deus te usar, pastor. Eu resumi aqui bem o que ela falou. Então preste atenção. O pecado, ele traz consequências. Essa mulher, o filho deles, sofriam as consequências da atitude daquele homem. E antes de ler o texto aqui, eu quero fazer um panorama bíblico desse contexto histórico. Preste atenção. Eu não vou concluir a mensagem hoje, não vai dar tempo. Eu não vou entrar nem no primeiro tópico, já a gente termina. Preste atenção. O povo de Israel, por causa do pecado, foi levado como escravo para o Egito. Esse Egito que a gente conhece, foi lá para o Egito. Foram subjugados pelos faraós, escravos. Mas todo santo dia eles clamavam a Deus, porque eles eram de Deus. Só que eles pisaram na bola, acharam que não ia dar em nada. E aí eles foram levados como escravo. Um dia Deus diz assim para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, você vai libertá-los. Resumindo bem a história, Moisés vai lá, tira o povo do Egito, vem caminhando com o povo na direção da terra prometida, a terra que emana leite e mel. E Deus preparou tudo certinho, Deus não faz nada errado. Deus diz: a terra que emana leite e mel, por quê? Porque eles iam chegar numa fase, numa estação do ano, que era a época da colheita. Eles iam colher o que eles nunca tinham plantado. Eles só iam colher. Entendeu? Então Deus diz: vocês vão chegar nessa estação, nessa época. Só que, preste atenção, do Egito, da escravidão, até a terra prometida tem um processo, meu irmão. Eles tinham que passar por várias cidades. Muitas cidades não iam deixar ele passar por elas. Eles teriam que lutar. Eles teriam que guerrear para chegar na terra prometida. Você está esperando a bênção chegar de mão beijada, né? Não vai chegar não, meu filho. Tem que acordar cedo.
Você está esperando transformação, acordando domingo 10 horas da manhã, você tem que vir cedo. Você está achando que vai ser um bom pai porque você fica até tarde com os filhos assistindo série, ou no outro dia vai jogar bola. Isso não faz só ser um bom pai não. Precisa da presença de Deus, tem que trabalhar, tem que pagar um preço. Um irmão, sinceramente, ele me disse sexta-feira, ele disse: pastor, sabe qual é o meu problema no domingo? É que eu gosto de acordar tarde no domingo. Ele foi sincero. Eu disse: rapaz, mas você dorme à tarde. Faça como eu, dorme à tarde. Um irmão me chamou hoje, não sei se era sério ou brincando, para fazer um treino com ele. Eu falei: domingo não. Domingo eu não gosto de aceitar nem almoço fora de casa, porque eu me dedico, eu me concentro para o reino de Deus. Então eu acordo cedo, às vezes eu acordo até antes do horário, às vezes é 4, 5 horas da manhã, eu já estou... Hoje terminou o culto, minha esposa disse: calma, você está muito elétrico, né? Eu fico entusiasmado com as coisas de Deus. Aí eu vou em casa, eu almoço, dou um tempinho, já tomo um banho e vou descansar para chegar aqui inteiraço, para a glória de Deus, para entregar o meu tudo para Deus. Está entendendo? Aí preste atenção, não vai vir de mão beijada. Bom, eles vão ter que enfrentar essas cidades. Só que preste atenção aqui, isso é normal, até hoje é assim. Até hoje é assim nas guerras. Quando você vence o inimigo, quando você vence uma nação, todos os despojos daquela nação passam a ser seu. A riqueza daquela nação passa a ser de quem está ganhando a guerra. Certo? Tudo bem até aqui? Beleza. Primeira cidade que eles vão enfrentar, Jericó. Cidade toda cheia de muralhas. Só que Deus deu uma orientação para Josué. Josué, preste atenção. Jericó é a primeira cidade que vocês vão enfrentar. Todos os despojos das demais cidades, da segunda em diante, é de vocês. Mas a primeira, Josué, é primícia, é minha. Toda a primeira parte é de Deus. Cuidado como você está lidando com suas finanças. Cuidado. Você acha que já está dizimando demais, ofertando demais? Cuidado com a primícia. Aí, preste atenção. A primeira, todos os despojos de Jericó, não toquem. É minha, é primícia, pertence a mim, disse o Senhor. Josué vai lá como líder, como pastor daquela gente, dá orientação para todo mundo. Um cara chamado Acã. Quantos homens? Um. Chamado como? Acã. Deixa eu te falar. Segundo os estudiosos, o povo que saiu do Egito para chegar na terra prometida era aproximadamente 3 milhões de pessoas. Quantas pessoas? Quanto que eu falei? Quantos nomes que eu falei aqui? Um. Qual o nome? Acã. Vamos ler a história desse cara. Acã. Não, peraí. Então, antes de ler, tira aí de novo. Olha aí. Acã, preste atenção. Ele viu os despojos, capas de couro, prata, ouro. Ele disse: é muita coisa. Deus não precisa disso. De fato não precisa. Eu vou pegar para mim. Só que ele pegando para ele estava o quê? Pecando. Porque Deus disse que era de Deus. A coisa começa a dar errado para o povo de Israel. Josué vai até Deus. Olha o que Deus diz para Josué. Josué, Israel pecou. 3 milhões de pessoas. Quantos nomes que eu falei aqui? Um. Qual o nome? Mas Deus diz: Israel pecou. Porque o seu pecado vai gerar consequência para toda a sua casa, para todos os seus descendentes, se você não se arrepender e não abandonar. Aí Deus diz assim para Josué: Josué, chama os líderes, veja quem pecou. Josué foi chamando um por um. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Chegou a vez de Acã, ele não teve como negar. Ele disse: eu pequei. Eu peguei, está lá na minha tenda, está debaixo da prata. Vamos ler o texto agora. Agora sim, coloca na tela por favor. Josué capítulo 7, versículos 20 ao 25. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Deus de... O que fiz foi o seguinte. Ele disse: eu pequei. Foi ele de fato. Mas quando Deus vai se dirigir a Josué, Deus diz: Israel pecou. Cuidado com a sua postura lá fora, viu? Você faz parte de um povo.
Você faz parte de um rebanho. Você agora não é mais somente o Eliseu, não. Você agora não é mais somente o Marcelinho, não. O Wagner, não. Você agora não é mais só a Paula, não. Agora você faz parte de... Você carrega agora um novo nome. Você carrega o sangue precioso de Jesus sobre a tua vida. Você agora tem uma nova identidade. Você agora tem um novo passaporte. Agora você é selado pelo Santo Espírito de Deus para o grande dia da redenção. Cuidado. Ah, ninguém está vendo, o pastor não está aqui. Não, cuidado. Cuidado com seu comportamento lá na sua casa. Cuidado. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro, e de 600 gramas, eu cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão na minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante porque pertencia a ele. Pertencia a ele. Colocaram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertence. Os filhos pecaram, os bois pecaram, as ovelhas pegaram alguma coisa, os jumentos pegaram alguma coisa, mas levaram tudo. Seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que vocês nos causou essa desgraça? Desgraça é a ausência da bênção de Deus. Onde não tem a bênção, tem desgraça. Por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará tudo que o homem plantar, colherá. Causou desgraça, colhe desgraça. Pastor, mas isso aí é na época da lei. Agora nós estamos na época da graça. Tudo bem, perfeito. Atos, Ananias e Safira, época da graça. Pegaram o que pertencia ao Senhor, parte do dízimo. Chegaram na igreja e falaram: está aqui. Está aqui? Por que você está mentindo ao Espírito de Deus? Na hora a Bíblia diz que Ananias morreu, época da graça. Horas depois, 3 horas depois, chega Safira, sua esposa. Ela teve a chance. Vai ser conivente com o pecado do seu marido? Vai. Tem mulheres que já morreram e estão sofrendo hoje porque são coniventes ou foram coniventes com o pecado do seu marido. Não se passa a mão na cabeça de pecado de ninguém. De ninguém. De ninguém. E se você é meu amigo e se você me ama, no dia que você me ver pecando, por favor, me corrija em amor. Mas não faça vista grossa para o pecado se eu estiver cometendo. Por favor. Pedro diz: Ananias, Safira, foi exatamente esse valor que vocês venderam a propriedade? Foi sim, eles tinham combinado em casa. Amor, não fala nada na reunião, viu? Fala só o combinado. Cuidado. Olha aí. Não faça isso. Foi sim. Está à porta. Os pés dos jovens que enterraram, ou melhor, está à porta os jovens que enterraram o seu marido. E eles agora sepultarão você também. Puf, caiu morto. Época da graça. A Bíblia diz, ouça isso aqui, crentes. Tem crente aí? Tem crente no campus online? Preste atenção, que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Tudo que o homem semear, a Bíblia diz que ele vai colher. Semeou desgraça, olha o texto. Agora hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também mas os meninos e as meninas não tinham pecado. Eles nem estavam lá, eles não pegaram nada, mas sofreram a consequência.
Preste atenção na vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Como que eles estão? Como que é a vida, a família? Como que é? Será que eles não estão sofrendo consequências do seu pecado? Por que tanta virose? Por que doença toda hora? Por que os remédios não resolvem? Por que o diagnóstico médico está tudo ok, mas o problema não vai embora? Por que trabalha e não vê o fruto do seu trabalho? Por quê? Porque rema e parece que não sai da praia. Porque parece que a vida de vocês é trocar 6 por meia dúzia. Por quê? Será que não tem prata? Será que não tem ouro? Será que não tem capa escondida? Será que não tem pecado escondido? Será que não tem alguma coisa lá naquela tenda? E todo Israel apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. 10ª e última consequência do pecado na vida do ser humano. Tem muitas, tá? Mas eu coloquei aqui 10. 10ª, perda da vida eterna. Perdeu tudo. É gradativo. A coisa é gradativa. Começou com relacionamento com Deus, distanciamento de Deus. Depois veio a alegria, depois veio o caráter, depois veio as consequências, e agora a última, perda da vida eterna. Perdeu tudo. Sem arrependimento e salvação, o pecado resulta em condenação eterna. Perdeu o que ele tem de mais valor, a sua alma. O seu maior bem, o seu maior tesouro não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu salário, não são os seus investimentos, é a sua alma. Cuidado com o que você está fazendo com a sua alma. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O pecado nos leva, se nós não nos arrependermos, se a gente não abandonar a prática pecaminosa, se a gente não buscar a santidade, esse relacionamento íntimo com Deus, redescobrir de fato quem é Deus e levar Deus a sério, nós podemos perder a nossa alma, a vida eterna. Você está entendendo? Outro dia eu estava com um grande empresário da região, aqui na minha sala, aqui, tomamos café, batemos um papo, e ele falando de todos os empreendimentos dele, e assim, realmente, cara, é um empreendedor fora do comum, cara trabalha pra caramba, é um exemplo, é uma inspiração. E de repente ele pegou o celular, me mostrou uma das fazendas com milhares e milhares de cabeça de gado, coisa mais linda, aquele mundaréu, não tem fim o negócio. Ele disse: pastor, qualquer dia eu vou levar o senhor lá para o senhor conhecer. Eu falei: que bacana, parabéns meu amigo. Daqui a pouco ele passou o vídeo, uma outra fazenda com muita soja a perder de vista, e de repente passou um maquinário colhendo aquela soja, coisa mais linda, linda. Aí ele me falou também de um outro empreendimento que ele tem na região, de sucesso, com muitos funcionários, e realmente é de se alegrar com sucesso nos empreendimentos daquele homem. Mas ele ainda não teve um encontro com Jesus. E eu disse para ele assim: posso te fazer uma pergunta? Ele disse: claro, pastor. E eu disse: como que está a sua alma? Ele deu uma risadinha meio pálida e disse: como assim, pastor? Eu falei: você é mais claro. Se o senhor morrer agora, para onde vai a sua alma? Para os céus ou para o inferno? Ele disse: pastor, eu acho que vai para o céu. Eu falei: parabéns. Por que o senhor acha que vai para os céus? Ele disse: pastor, eu dou emprego a um monte de família, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal a ninguém, eu só trabalho, minha vida é trabalho, casa, vou na missa às vezes, eu acho que eu sou um homem bom. Falei: de fato você é um homem bom, você é um cara que inspira em termos de empreendimento, de trabalho, dedicação, administração. Mas a salvação da alma não tem nada a ver com isso. A salvação da alma é pela graça.
Às vezes na igreja também a gente chega para Deus e diz: Deus, eu estou chegando 6:30 da manhã na igreja, eu prego 3 vezes aos domingos, eu atendo um monte de gente, eu trabalho mais que todo mundo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu já ajudei milhares de pessoas, eu tenho direito. Jesus está falando: não tem nada a ver isso aí. Isso aí você vai ser recompensado lá no seu galadão. A salvação não tem nada a ver com isso. Tem gente que faz tudo isso, meu filho, e muito mais, e já perdeu a alma, ó, faz tempo. Então a salvação é pela graça. Quando a gente entende o poder da graça, a gente abandona os nossos atos pecaminosos. Então, preste atenção. Romanos 3:23 ao 26 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de, afastado, um abismo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A salvação é mediante a graça, através da fé em Cristo Jesus. Lembra que eu falei que o problema de muitas religiões do mundo não é Deus? As pessoas até aceitam quando você diz assim: Deus te abençoe. Ela diz assim: Deus te abençoe também. Você fala assim: vai com Deus. Ela diz: também vai com Deus. Que Deus nos abençoe. É assim ou não é? Todas as religiões falam isso. Todas as religiões se expressam assim. Mas quando fala de Jesus, por que Jesus? Porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Somente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo que haverá redenção, salvação, purificação, transformação e restauração do pecado. Somente através dele. Então Satanás não quer que você seja restaurado. Ele não quer que você seja purificado. Ele não quer que a sua alma seja salva. Então ele cria barreiras entre você e Cristo. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Todo mundo diz que quer Deus, sim ou não? Fale para uma pessoa que ela não tem Deus, você arruma briga. Mas poucas querem os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo que está aqui porque quer Deus. Mas quanto leram e estão estudando os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Os evangelhos são a biografia do Senhor Jesus Cristo. Quando você lê a biografia, lê os evangelhos, você descobre tudo sobre Jesus. Ele se revela a você quem ele era, como ele veio, o que ele nasceu, o que ele comeu, por onde passou, o que ele fez, como ele morreu, como ele ressuscitou, como foi a ascensão dele aos céus, as orientações que ele deu aos seus discípulos, o que ele praticou, quantas vezes ele falou com o Pai, quantas vezes ele orou, quantas vezes ele falou de fé, quantas vezes ele falou de salvação, quantas vezes ele falou de dinheiro, quantas vezes ele libertou pessoas dos demônios, tudo que ele fez. Biografia do Senhor Jesus Cristo. Agora preste atenção. Você encontra um coach na internet, e geralmente eles mostram o carro que eles têm, a casa que eles têm, e ele diz: acorde 4h55 da madrugada, que eu vou te contar o meu segredo, para você alcançar o sucesso que eu já alcancei. A maioria das pessoas levantam, porque para você ter o mesmo resultado que aquele coach está tendo, se é verdade, você tem que fazer e praticar os ensinamentos que ele te der. Você quer ser como Cristo Jesus? Você quer ter a mesma intimidade com o Pai que ele teve? Você tem que estudar a vida dele, os ensinamentos dele. Não basta você dizer que quer, dizer que ama. Você está vivendo? Você está praticando? Você está estudando? Você está vindo orar? Você busca intimidade com ele? Você acorda de madrugada para saber o que ele tem para você? Quais são os propósitos? Se realmente está em alinhamento com ele ou não? É fácil, irmãos, nós falarmos que queremos, e eu acredito que todos querem. Ninguém está aqui forçado. Mas às vezes
Há uma desconexão entre a nossa fala e o nosso comportamento, as nossas atitudes. Muitas vezes há essa desconexão por falta dessa revelação que você está recebendo hoje. Mas a partir de hoje você não tem mais essa desculpa. Quem está me entendendo diz amém. Então preste atenção. Através do Senhor Jesus Cristo vem a nossa redenção. Agora preste atenção e aqui eu termino. Lembra lá do Éden? Lembra lá do jardim do Éden, lá em Gênesis, que o Senhor Deus ia estar com Adão todo santo dia. Todo santo dia. Por quê? Porque Deus criou o homem para esse relacionamento, essa intimidade. Gente, preste atenção, você carrega parte de Deus dentro de você. Você carrega o caráter de Deus, aleluia. Você carrega o sopro de Deus, o fôlego de vida, Deus te deu. Você carrega dentro de você. Você tem parte dele dentro de você, então ele quer estar com você. Ele quer estar. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é parecido com Deus. Quem já teve filhos aqui, tem filhos, sabe quando nasce, principalmente o primeiro. Você fica como um bobo olhando para o bebê o tempo todo. É ou não é? Não parece com nada o bebê quando nasce. E você diz, é a coisa mais linda, pastor. O nariz é igual ao do pai, não parece com ninguém. É ou não é? Aquela coisinha murcha, molhada, enrugada, os dedinhos assim. Mas a gente fica ali admirando, a gente fica quase que adorando, né? É muito forte essa expressão, mas a gente fica analisando até a respiração, o gesto, aquela coisinha bem devagar, movimento, e de vez em quando dá assim um sorriso. Aí você está sorrindo, e sorriu, pastor, sorriu para você, sorriu para ninguém, aquilo ali eu sei lá o que é. Você imagina Deus, Ele diz, Pai, criamos todo mundo, tudo nós criamos, agora a gente precisa de alguém para governar tudo isso aqui, mas para governar isso aqui, tem que ser alguém como nós, tem que ser alguém que tenha domínio sobre tudo isso. Vamos criar o homem, imagem e semelhança nossa. E aí Deus ia dar essa mentoria para o homem todo santo dia. Relacionamento. Cristianismo, ouça isso, é relacionamento. Por isso que a nossa igreja é uma igreja em célula. Célula também é relacionamento. Relacionamento. Só que aí o homem pecou. Deus diz, caramba, não posso mais estar com ele. Porque Deus não compactua com o pecado de ninguém. Guarde isso no seu coração. Deus não compactua com o pecado de ninguém. Moisés, o cara mais de Deus na vida, no primeiro dia que ele desobedeceu a Deus, ele morreu. Não entrou na terra prometida. Moisés era tão de Deus que Deus não deixou ninguém sepultar o corpo de Moisés. O próprio Deus se encarregou em sepultar. Até hoje não se sabe onde Moisés foi enterrado, porque senão o povo ia adorar Moisés, porque ele era tão de Deus, tão de Deus, tão de Deus, que o povo ia adorar Moisés. Deus não permitiu isso. Mas no dia que ele desobedeceu, era para dar ordem à rocha para sair água, ele tocou na rocha. Deus disse, por causa disso, você não entra em Canaã. Deus não compactua com o pecado de ninguém. Deus criou o homem, achou lindo, quer ter relacionamento, intimidade. Mas no dia que Adão pecou, já não deu mais para ter esse relacionamento. A Bíblia diz que Deus volta ao jardim e não encontra Adão no local combinado de sempre. E Deus começa a perguntar, gritar, Adão, 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 onde estás? Deus não pergunta o que ele fez, porque pecado para Deus nunca é um problema, porque Ele é santo, Ele nunca vai pecar. Deus nunca vai ser contaminado com o pecado de ninguém. O pecado é um problema para a gente. O pecado distancia a gente de Deus, porque Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo santo. Mas para a gente, nós estamos na roça sem pecar. Você viu as consequências? Deus diz, Adão, onde estás? Não é o que você fez. Porque independente do que você fez, Ele quer te restaurar para voltar a ter intimidade com você. Aí Adão responde, eu ouvi a sua voz e tive medo. Eu ouvi os seus passos e tive medo. O pecado gera medo.
Aí, agora Deus não pode mais ter. Em todo o Antigo Testamento, Deus agora não tem mais intimidade com o homem. Deus vem e vai. O homem não se aproxima mais de Deus. Deus se manifesta através de uma nuvem de glória, uma fumaça. Deus manda anjos. Deus separa um homem. O sumo sacerdote entrava no templo uma vez por ano, e ele ia lá pedir perdão pelo pecado do povo, mas e amarravam-se uma corda no pé do sumo sacerdote, colocava o sino, porque enquanto ele estava caminhando, ouvia-se o barulho do sino lá fora. Ele ia lá representar o povo, mas se Deus encontrasse pecado nele, ele morreria na hora lá dentro. E aí o sino não fazia mais barulho. O povo lá de fora puxava o sumo sacerdote, o corpo dele. Deus não compactua com o pecado de ninguém. Só que Deus criou a mim e a você para intimidade, para relacionamento. Então Deus tinha pressa para voltar a ter esse profundo relacionamento com o homem. Aí Ele prepara aquele que sempre existiu, Jesus Cristo. Mas agora Ele diz: meu filho, você vai em forma humana lá na terra. Você vai ser tentado em tudo, e você não vai cometer nenhum pecado, nenhum sequer, jamais você vai cometer. Você é santo, você é Deus. Você vai morrer ao terceiro dia. Você vai morrer e ao terceiro dia você vai ressuscitar. E nós vamos voltar a ter esse profundo relacionamento com o homem. Quem está me entendendo diz amém. O último texto que nós vamos ler, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1 a 4, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios Todos ficaram cheios e começaram a falar noutras, conforme o Espírito o capacitava. Agora preste atenção nisso aqui e nós oramos. O Senhor Deus disse para os discípulos: é necessário que o Filho do Homem, Jesus Cristo, seja entregue aos malfeitores. Mas calma, não se desespere, somente espere. No terceiro dia eu vou ressuscitar, ok? O que aconteceu? Jesus morre. No sábado pela manhã, o que os caras fazem? Vão pescar. Estão depressivos. Jesus, na minha mente humana, eu tenho direito, não é pecado. Eu imagino que na mente de Jesus está assim: quando eu ressuscitar, todos os meus discípulos, exceto Judas, vão estar lá me esperando, porque eu falei que eu vou. Eles me viram ressuscitar Lázaro, eles me viram ressuscitar o filho da viúva de Naim. Se eles me viram ressuscitar essas pessoas, eles sabem, têm plena convicção que o que eu estou falando é verdade. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas quando Jesus ressuscita, quem está lá? As mulheres. E os discípulos, cadê? Estavam pescando. Eu imagino Jesus pensando assim: caramba, não adiantou nada falar para os caras. Não adiantou nada. Não está adiantando nada convidar todos os homens para oração. Eles estão fazendo o que não ouvem. Mas ainda bem que já chegamos a 109 hoje. E se os de casa não aproveitarem, Deus vai trazer os de fora. Mas vai acontecer em nome de Jesus. Cadê os caras? Meu Deus. Ah, Maria, fala para os discípulos que eu vou estar com eles. Ah, diz para Pedro que eu vou estar com eles. Jesus chega na praia, eles estão pescando. João dá-se a entender que é João que diz para Pedro: olha, é o mestre. Quando Pedro ouve isso, põe a capa e vem a nado na direção de Jesus. Ali Pedro tem um reencontro com o Senhor Jesus. A vida dele é completamente transformada. Jesus caminha por mais 40 dias com os seus discípulos. E chega o grande dia. Qual dia? Dele voltar ao Pai. O dia da sua ascensão. A sessão. E eu imagino Jesus dizendo: da outra vez eu falei que não era para eles se desesperarem, mas que era para... Não adiantou nada. Então antes de eu subir, eu vou dar a última recomendação.
E a recomendação dele foi: não vá para lugar algum, não façam nada. Agora, depois desse momento aqui, voltem todos para Jerusalém e fiquem reunidos, porque de lá vocês serão revestidos, descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão revestidos do poder de Deus. Depois que o Espírito Santo estiver habitando dentro de vocês, vocês podem ir para qualquer lugar pregando esse evangelho das boas novas. E aconteceu exatamente isso em Atos 2. Eles ficaram reunidos. A Bíblia diz que veio o Espírito Santo e começou a encher eles. Eles começaram a falar em novas línguas, e agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Por que o Espírito Santo habita dentro de nós? Porque lá no Éden, Deus ia estar com Adão, conversava lado a lado, sentava, e Satanás foi lá e convenceu Adão a pecar. Agora Deus está dando recado para o inferno, está dizendo: antes eu sentava lado a lado, frente a frente, agora eu vou habitar dentro deles. Porque Deus está dizendo assim, dentro da minha limitação, Deus jamais vai pensar isso, mas só para nós entendermos, Deus está dizendo assim, Deus jamais vai falar isso, por favor, me entenda, mas não é pecado eu me expressar dessa forma, mas Deus está dizendo assim, em outras palavras, eu não vou nem correr o risco de ficar ao lado do Wagner, e o Wagner correr o risco de dar lugar para o diabo outra vez. Eu vou ficar dentro do Wagner. Intimidade, relacionamento. Pastor, como eu desenvolvo essa intimidade e esse relacionamento? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração, do seu jeitinho, do jeito que você sabe orar. Você vai orar e Deus vai te ouvir. Você vai jejuar, você vai se consagrar, Deus vai se revelar a você. Você vai andar em comunhão com seus irmãos, você vai para a célula, você se compromete com a igreja do Senhor Jesus Cristo, você vive conectado ao corpo do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, e você vai desenvolver esse relacionamento profundo com o Senhor, e Satanás não terá mais chance sobre a tua vida. Em nome de Jesus, a graça vai prevalecer, e a sua alma será salva, e você morará eternamente com Cristo na glória. Não só você, mas toda a sua casa, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia.